A CPMI do INSS iria votar mais 18 requerimentos nessa quinta-feira, mas a reunião acabou sendo cancelada. Essa seria a primeira reunião após a decisão de Flávio Dino de suspender a quebra de sigilo da empresária Roberta Lustinger, a amiga do filho do presidente Lula, Fábio Luiz da Silva, o Lulinha. E estão surgindo muitas informações importantes dentro da CPMI do INSS que recebeu os dados dos sigilos bancários do filho do presidente. Para falar dos próximos passos da comissão e dos rumos das investigações, traz aqui para mim na câmera 2, nós convidamos... estamos com um probleminha técnico? Não, tudo certo, vamos lá, TV ao vivo, é isso mesmo. Nós convidamos o vice-presidente da CPMI, o deputado Duarte Júnior, a quem eu dou as boas-vindas. Muito obrigada, deputado, seja muito bem-vindo ao Poder Expresso. Deputado, eu vou me aproximar aqui do meu púlpito, porque eu quero checar algumas informações para conversar com o senhor. Deputado, estão vindo a público informações a respeito dos extratos bancários do filho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva. Transações bancárias que ele teria feito entre janeiro de 2022 e janeiro de 2026, somando transações aí de milhões de reais. Eu queria saber se o senhor já teve acesso a esses dados, se o senhor pode disponibilizar aqui, contar um pouco para nós o que eles revelam e se são compatíveis com a renda do filho do presidente. Primeiro, boa tarde a todos que fazem parte aqui da audiência da SBT News. Nós já começamos a receber a parte da quebra do sigilo do filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Lulinha. Com base nessas quebras, nessas informações, é possível sim ver uma movimentação bancária que se destaca, inclusive alguns veículos de comunicação já informaram aí pouco mais de 19 milhões de reais de movimentação durante o período de 4 anos. É claro que é um valor alto para mim, é um valor alto para você, a maioria das pessoas que estão nos acompanhando, mas é preciso aprofundar essas investigações para observar de onde esse recurso saiu. Se é uma transação lícita, se de fato faz parte do fluxo empresarial das empresas a qual o filho do presidente se apresenta como sócio, e estamos apenas no início dessas investigações para verificar se de fato há uma procedência lícita ou ilícita desse recurso. Além das informações referentes ao filho do presidente Lula, nós também recebemos a quebra dos sigilos referentes à atuação do presidente do Banco Master, o Daniel Vorcaro. Já aparece no sigilo nas movimentações bancárias, deputado, de onde poderia ter vindo esses quase 20 milhões de reais do filho do presidente Lula ao longo de 4 anos? As informações que já se apresentam, diz respeito à movimentação financeira da empresa, ou seja, são repasses de recursos em relação à atividade empresarial dele enquanto proprietário de algumas empresas. Agora, o que nós precisamos observar é se essa transação, ela realmente é uma transação lícita, né? Então, ao que tudo indica, ao que se parece, é um alto volume de transações financeiras, várias transações, muita informação ainda. Nós recebemos isso no final do dia de ontem, então ainda se precisa aprofundar essas investigações para verificar todas essas transações. São milhares de transações, o que mais se gerou destaque é o valor de mais de 19 milhões de reais, mas até o momento não há como confirmar que essa movimentação é ilícita, mas de fato é uma grande movimentação financeira. Basília Rodrigues participa dessa entrevista, deputado. Oi, deputado, obrigada por vir aqui aos estúdios do SBT em Brasília, plena quinta-feira. Me parece que a CPMI do INSS está sofrendo de ressaca depois dessa chegada aí dos primeiros dados, as primeiras informações, tanto sobre o filho do presidente Lula, Fábio Lula da Silva, quanto, e aí é um material ainda mais volumoso de informações sobre o próprio Daniel Vorcaro, o Banco Master, sua agenda telefônica, as conversas. Tanto que hoje a comissão nem funcionou. Então, eu queria que o senhor explicasse para nós, jornalistas, e também aqui quem acompanha o SBT News, o que aconteceu realmente. As pessoas ficaram
doentes. Ontem a gente falou com vários deputados, senadores que compõem esta comissão e estava todo mundo assim, novinho em folha, estava muito bem de saúde. E hoje vieram outras alegações, tanto de cunho pessoal, quanto também dizendo que não iria conseguir fazer tudo hoje, quinta-feira, agora só semana que vem? Olha, Basília, eu quero só destacar que eu estou tendo um problema aqui com fone, toda hora ele está caindo, eu vou tirar aqui, e aí qualquer coisa tu vai transmitindo essa informação, até para eu poder me concentrar aqui na resposta. Sobre essa questão, eu confesso a ti que eu estou como vice-presidente da CPMI, não sou o presidente, então nem todas as decisões que são realizadas eu concordo. Quais são os itens que são pautados, quais são os itens que são deliberados. E aí, sobre essa questão, é importante aqui dizer que quando o relator, ele por alguma razão não pode estar presente, ou por uma questão de doença, como é que o que foi justificado, por uma crise de sinusite, ou por qualquer outra razão, é possível que o presidente possa não adiar a votação, não adiar a oitiva, não suspender os trabalhos e fazer a designação de um relator ad hoc. O que é a figura do relator ad hoc? É qualquer membro da comissão, de livre escolha do presidente, para que naquela reunião ele possa ocupar a função de relator, para fazer os apontamentos e passar para o relator permanente, no caso, o deputado Alfredo Gaspar. Na minha opinião, é lamentável não ter reunião no dia de hoje. É uma reunião onde nós teríamos oitivas, a oitiva do presidente da DataPrev, nós teremos votação de requerimentos, inclusive um deles da minha autoria, a convocação do Zetel, que tem relação familiar com o Vorcaro, ou seja, o presidente do Banco Master, é um sujeito que tem aí indícios de recebimento de uma mesada de propinas que equivalem a R$1 milhão por mês. Nós temos, em regra, mais 3 semanas aí de oitiva. A tendência é que a CPMI ela finde no dia 26 de março, ou seja, a tendência é que finalize nesse mês de março. Nós temos requerimentos para prorrogação da CPI, temos requerimentos com o número de assinaturas que justifiquem a prorrogação, mas depende do senador Davi Alcolumbre. Portanto, não é razoável que hoje nós não tivéssemos uma reunião como essa. Espero, sim, que na segunda está confirmada a oitiva e que a gente possa fazer uma força-tarefa para recuperar esse tempo perdido. Pode colocar o fone rapidamente, a Raquel vai fazer a pergunta para o senhor. Não tem a caixinha de som aqui no estúdio, podia aumentar também aqui para facilitar para ele. Pode colocar o fone, a Raquel vai fazer a pergunta, deputado. Deputado, o senhor disse que vocês já receberam também um material sobre o sigilo do Daniel Vorcaro, né? É um material imenso, acho que são 30 gigabytes de material. Eu queria saber como é que a CPI vai trabalhar esse material e que rumo isso deve tomar. Olha, essas informações são informações referentes ao celular, né? Do Daniel Vorcaro, tem várias mensagens, tem a avaliação da agenda dos contatos que ele tinha, muito diálogo com a esposa dele, muito diálogo onde ele falava detalhes de onde ele estava. Há, sim, claro, uma frustração muito grande quanto àquilo que a gente vê, porque a gente observa que o Daniel Vorcaro tinha uma relação muito próxima com todos aí, todos os poderes, relação próxima com membros do Poder Legislativo, tanto da direita como da esquerda, como do centrão, deputados, senadores, presidentes de partidos, relação muito próxima com agentes com poder de decisão inerentes ao Poder Executivo, ao próprio INSS. Se utilizava de alguns servidores, ex-servidores que compõem, faziam parte da Polícia Federal para poder, inclusive, tentar tirar informações do ar, para poder ter acesso a informações privilegiadas. E o que mais nos gera espanto e estranheza, e aqui eu realmente lamento, porque não era para ser assim, até mesmo em relação com membros da mais alta corte do Supremo Tribunal Federal. Não apenas o Dias Toffoli, mas também o que me chamou bastante atenção é o contato, a relação com o Alexandre de Moraes. Um contato que não diz respeito a uma relação dentro do Supremo Tribunal Federal. É natural que um presidente de um partido, que o presidente de uma instituição financeira, que um banqueiro vá até o Supremo para poder despachar sobre o processo, para trazer informações sobre o processo, mas a relação ali se percebe que é uma relação pessoal. Ele, pelo menos, troca mensagens com a sua esposa, com a sua namorada, informando
que o Alexandre de Moraes gostou do apartamento. Então, que apartamento é esse? Foi algo emprestado? Foi algo comprado? Foi algo alugado? Foi um apartamento de veraneio? É algo que realmente merece explicação à sociedade brasileira, porque nós esperamos que essas autoridades tenham a imparcialidade, a isenção técnica para tomar decisões não para se servir, não para se beneficiar, mas para servir as pessoas, em especial aqueles que mais precisam, como, por exemplo, os aposentados, que foram lesados, que foram roubados pelo Banco Master, tiveram dinheiro retirado de suas contas, da sua aposentadoria, para investimentos de alto risco. Então, o que a gente espera do Poder Judiciário, o que a gente espera dos representantes, é que, de fato, tomem decisões que cuidem das pessoas e que protejam o direito das pessoas. Mas, deputado, essas citações são suficientes para, por exemplo, convocar os ministros do Supremo a se explicar na CPI, na CPMI? Deputado, o senhor percebi que o senhor não estava me ouvindo. Se é suficiente, essas citações são suficientes para chamar os ministros do STF na CPI? Foi a pergunta da Raquel. Perfeito. O simples fato de ter o nome na agenda, não. Imagina você ser condenado pelo fato de ser amigo de um criminoso. Isso é um absurdo. Cada um responde pelos seus atos, pelas suas omissões. Então, o fato de ser amigo de um bandido não significa dizer que você é bandido. O fato de ter o teu nome na agenda de um celular de um bandido não significa dizer que você é cúmplice da prática de um crime. Mas o que chama atenção é essa questão relacionada ao apartamento. Que apartamento é esse? Em troca de que esse apartamento foi utilizado? Teve alguma espécie de contraprestação, prestação? Por exemplo, no que diz respeito a essa amizade com o Ciro Nogueira. Amizade normal, mas nesse tipo de gente, nenhuma dessas amizades são amizades desinteressadas. São amizades que, de fato, têm ali um certo grau elevado de interesse. A prova disso é a emenda apresentada pelo senador Ciro Nogueira. Um senador da República não pode se comportar como um assistente de luxo, como um office boy de luxo, como um assessor de uma instituição financeira. A emenda apresentada não tinha nenhuma relação com o objeto da PEC e ela dava ao Banco Master um aumento de R$250 mil para um pouco mais de R$1 milhão. Ou seja, será que essa emenda ela atende os interesses do povo do Piauí? Será que essa emenda atende os interesses do povo brasileiro ou atende exclusivamente os interesses do presidente do Banco Master, o Daniel Vorcaro? Não à toa, com a apresentação da emenda por parte do Ciro Nogueira, ele comemora no WhatsApp a apresentação da emenda como se fosse algo realmente solicitado por ele, demandado por ele. Deputado, o Ranier Bragon tem uma pergunta para o senhor. Oi, deputado, boa tarde. Como o senhor indicou aí, essa CPI deve se encerrar agora em março. Houve, na experiência que o senhor teve na CPI, na vice-presidência, uma tentativa de blindagem, uma tentativa de impedir as investigações, tanto por parte do Congresso, da cúpula do Congresso, como por parte de ministros. E eu cito, por exemplo, a decisão do ministro Flávio Dino, que é do estado do senhor e que fez carreira política nos últimos tempos, inclusive no partido do senhor. Olha, sobre essa questão que você questiona aí, sobre essa questão dessa suposta blindagem, a gente precisa separar o joio do trigo. A gente observa com muita clareza dentro da CPMI que dentre os membros que ali estão, os suplentes e titulares, existe um grupo que se dedica única e exclusivamente para defender os erros do seu grupo. A esquerda para defender os erros da esquerda, para colocar para debaixo do tapete, e um grupo que compõe a direita para defender a todo custo os erros da direita. Claro que tem ali poucos parlamentares que estão dedicados a fazer o que é certo, doa quem doer, com aquele ditado popular, pau que dá em Chico, também tem que bater em Francisco, e que, assim como eu, não importa qual o teor ali do requerimento. Se for atingir o filho do atual presidente, nós temos que aprovar porque é nosso dever prestar informações à sociedade, defender o interesse público. Se for atingir o filho do ex-presidente, da mesma forma nós temos que fazer, porque o nosso compromisso é com as pessoas. Não conte comigo para fazer aliança com o crime, não me conte como um aliado da corrupção. Meu compromisso é, de fato, em combater a corrupção, de fazer aquilo que é certo. Agora, é importante também que a gente perceba que isso não está só dentro da CPMI, está dentro também de outros poderes. É preciso avaliar aquilo que é uma ação tomada com base na lei e aquilo que é uma ação, que é uma decisão tão somente sem fundamento legal, mas para atender os seus interesses.
Basília, por favor, minha querida, encerra a entrevista para mim. O que vai acontecer com a CPMI agora, né? Vocês querem a prorrogação, mas o comando do Congresso Nacional não deu uma resposta ainda. E, né, Raquel, o que a gente vê, vocês agora têm muito mais trabalho, diferentemente daquela CPMI um tanto desbotada ali no início, que parecia que ninguém queria participar, era coisa da oposição. Agora as pessoas realmente querem estar presentes, até para na hora da contagem dos votos, ninguém confundir quem está em pé, quem está sentado. A CPMI vai conseguir encerrar toda a investigação necessária, deputado, dentro do período posto até março agora, ou vocês vão forçar para que a comissão dure mesmo mais tempo? Olha, Basília, o nosso objetivo, de fato, é a prorrogação da CPMI por mais 2 meses. Do decorrer de todo esse período, de agosto até o dia de hoje, essa CPMI ela já cumpriu muito a sua finalidade. Primeiro que já conseguimos a prisão de mais de 2 dezenas de poderosos que tinham poder de decisão dentro do INSS, procuradores federais, dirigentes de benefícios, ex-ministros da Previdência, foram presos ali no período de setembro, alguns em novembro, e até hoje estão atrás das grades, cumprindo as suas penas, prisão preventiva, e não conseguiram sair. Nessa última semana, Daniel Vorcaro, um cara extremamente poderoso e influente no Brasil, está preso pela Polícia Federal. A restituição do valor que foi roubado dos aposentados brasileiros. Só no estado do Maranhão, mais de 150 milhões de reais já foi devolvido para mais de 198 mil pessoas. No Brasil, mais de 3 bilhões de reais já foram devolvidos. Então, é muito importante o avanço dessas investigações, o trabalho da CPMI em conjunto com a Polícia Federal. É importante também que a gente possa contar com o Supremo Tribunal Federal, com as decisões que possam ajudar a CPMI. Infelizmente, muitas decisões blindam alguns investigados, dão a ele o direito de sequer ir até a CPMI, o que é um absurdo. Uma coisa é garantir o contraditório, a ampla defesa, garantir o direito constitucional de não se autoincriminar, ou seja, o direito de ficar calado. Outra coisa completamente diferente é permitir que ele sequer venha à CPMI, que esclareça, que responda os questionamentos. Nós já conseguimos as assinaturas, como eu já disse, agora depende da decisão do Davi Alcolumbre, a prorrogação por mais 60 dias, e caso ele assim não entenda, caso ele queira frear as investigações e não nos permita prorrogar por mais 60 dias, nós temos uma única outra alternativa, que é impetrar um mandado de segurança, que é um remédio constitucional, para garantir o nosso direito líquido e certo de continuar as investigações, e esse pedido, obviamente, vai para o Supremo Tribunal Federal. Quero agradecer muito ao deputado Duarte Júnior. O deputado é vice-presidente da CPMI do INSS. Deputado, muito obrigada pela sua entrevista aqui ao Poder Expresso. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade, parabenizo pela seriedade do jornalismo e podem ter certeza que a gente vai continuar se dedicando com muita determinação, com muita força, para passar esse pente fino e garantir uma previdência brasileira com mais segurança aos aposentados e a todos os brasileiros.